Um menino de 5 anos, vestindo uma camiseta amassada e segurando um desenho nas mãos, entrou no imponente escritório do milionário mais poderoso do país e disse com a maior naturalidade do mundo: "Vim para a entrevista." Ninguém ali sabia, mas aquela frase ia mudar tudo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo. Ricardo Mendonça ajustou a gravata italiana e checou mais uma vez seu Rolex. Eram exatamente 14h47 e ele já havia desperdiçado seu dia inteiro entrevistando candidatos medíocres para a posição de assistente executivo. Do 467, no andar do edifício mais imponente de São Paulo, ele observava a cidade através das janelas do seu escritório enquanto aguardava o próximo candidato. "Com licença, Sr. Mendonça." Marina, sua assistente atual, entreabriu a porta com uma expressão peculiar no rosto. Havia algo diferente em seu tom de voz, uma mistura de nervosismo e diversão contida. "O próximo candidato está aqui." Ricardo franziu o senho, intrigado com a hesitação de Marina. Ela nunca gaguejava. Em 5 anos como sua assistente, sempre foi a personificação da eficiência. Antes que pudesse questionar, a porta se abriu completamente. Um pequeno ser humano, não mais alto que 1,20 m, entrou na sala. Usando um terno claramente emprestado, várias numerações acima do seu tamanho e uma gravata borboleta torta, o menino carregava uma maleta que parecia ter sido feita para um adulto. Com passos decididos, aproximou-se da mesa de Ricardo. "Boa tarde, senhor. Vim para a entrevista." A voz infantil soou firme, contrastando com suas bochechas rechonchudas e o cabelo cuidadosamente penteado para o lado. Ricardo piscou algumas vezes, certificando-se de que não estava tendo uma alucinação, causada pelo excesso de trabalho. Olhou para Marina, que permanecia na porta, mordendo o lábio para conter um sorriso. "Quantos anos você tem?" Foi a única pergunta que conseguiu formular. 5 anos, 7 meses e... O menino olhou para um relógio de plástico colorido em seu pulso. 16 dias, mas não se preocupe, já sei amarrar meus sapatos sozinho." Ricardo sentiu algo estranho acontecer com seu rosto. Estava sorrindo. Não o sorriso calculado que reservava para reuniões de conselho ou negociações importantes, mas um sorriso genuíno, daqueles que havia esquecido que era capaz de dar. "Qual é seu nome, jovem candidato?" "Miguel." O menino colocou sua maleta sobre a mesa com dificuldade. "Trouxe meu currículo." De dentro da maleta, que Ricardo agora percebia ser uma antiga pasta escolar, Miguel retirou algumas folhas de caderno rabiscadas com letra infantil e desenhos coloridos nas bordas. "Vejo que você tem experiência." Ricardo pegou as folhas fingindo analisá-las com seriedade. "Em venda de limonada?" "Sim, senhor." Os olhos de Miguel brilharam. "Faturei R$ 23 em um dia e só precisei da ajuda da minha mãe para fazer o troco." A menção da mãe trouxe uma sombra quase imperceptível aos olhos do menino. Ricardo, especialista em ler pessoas durante negociações, não deixou passar esse detalhe. "E por que você quer esse emprego, Miguel?" O menino endireitou-se na cadeira, que era tão alta que seus pés balançavam sem tocar o chão. "Minha mãe trabalha muito, sabe? Ela chega em casa muito cansada. Às vezes ela até dorme enquanto está me contando história. Se eu conseguir um emprego, posso ajudar ela a descansar mais." Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Era uma sensação há muito esquecida, soterrada por anos de reuniões, planilhas e metas. Enquanto observava aquele pequeno ser humano em um terno grande demais, falando com tanta sinceridade sobre querer ajudar sua mãe, percebeu que algo importante estava acontecendo ali. "E você está disponível para começar quando?" perguntou, mantendo o tom profissional, mesmo que seu coração estivesse derretendo a cada palavra do menino. "Posso começar depois dos desenhos." Miguel respondeu prontamente. "Mas às quartas-feiras só depois do futebol. E preciso de folga nos dias de sorvete com a minha mãe, porque é tradição." Marina, ainda na porta, não conseguiu conter uma risada. Rapidamente disfarçou com uma tosse e saiu da sala.
mas não antes de discretamente apontar seu celular para a cena. Ricardo estava tão absorto na conversa que nem percebeu o flash suave da câmera. Tenho mais uma pergunta importante. Ricardo inclinou-se sobre a mesa. O que você sabe sobre o mercado de ações? Ah, isso é fácil. Miguel sorriu, revelando uma janelinha onde faltava um dente de leite. Eu aprendi tudo no YouTube. Quando as setinhas estão verdes é bom. Quando estão vermelhas é ruim. Igual ao sinal de trânsito. Ricardo não conseguiu conter uma gargalhada. Pela primeira vez em anos, uma entrevista de emprego o surpreendeu de verdade. Ali estava ele, um dos executivos mais temidos do mercado financeiro, conversando sobre indicadores econômicos com uma criança que ainda assistia desenhos animados. Marina não resistiu. Aquela cena era preciosa demais para não ser registrada. Com dedos ágeis, editou rapidamente o vídeo que havia capturado e o compartilhou em um grupo privado do WhatsApp, apenas com alguns colegas próximos. Vocês não vão acreditar no que está acontecendo na sala do chefe, escreveu na legenda. Em questão de minutos, o vídeo começou sua jornada viral. De grupo em grupo, de rede em rede, a imagem do poderoso Ricardo Mendonça entrevistando um garotinho de 5 anos em um terno largo demais se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas não resistiam ao contraste entre a seriedade do executivo e a doçura despretensiosa do pequeno candidato. Enquanto isso, alheio ao furacão digital que se formava, Ricardo continuava sua peculiar entrevista. E quanto você espera? Ganhar, Miguel. O menino coçou o queixo pensativo. Quanto custa 1 hora de sono? Porque é isso que eu quero comprar para minha mãe. A resposta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Em 20 anos de carreira corporativa, jamais havia ouvido algo tão sincero e profundo em uma entrevista de emprego. Ali estava uma criança de 5 anos, ensinando-lhe sobre propósito e valores, sem sequer saber o significado dessas palavras. Sabe, Miguel, acho que podemos negociar algo. Ricardo pegou um post-it e começou a anotar. Que tal se... A porta se abriu bruscamente. Uma mulher entrou, ofegante, os cabelos levemente desalinhados e o rosto corado pela corrida. Miguel, meu Deus, finalmente te encontrei. Ricardo levantou os olhos do post-it e sentiu o mundo parar. Ali, parada em sua porta, estava Carolina. A mesma Carolina que há 6 anos havia devolvido seu anel de noivado, dizendo que não poderia competir com sua obsessão pelo trabalho. A mesma Carolina que desapareceu de sua vida sem deixar rastros. A mesma Carolina que agora olhava para o menino com uma mistura de alívio e preocupação. Mamãe! Miguel sorriu, aparentemente alheio à tensão que se instalou na sala. Olha, eu estava fazendo uma entrevista de emprego, igual você falou que ia fazer semana passada. O sangue de Ricardo gelou. Seu cérebro, treinado para processar informações rapidamente, começou a fazer as contas. Carolina, Miguel, 5 anos, o timing perfeito para... Ricardo, Carolina sussurrou, sua voz tremendo levemente. Eu posso explicar. O executivo sentiu sua garganta secar. As palavras pareciam ter fugido de seu vocabulário extenso. Seus olhos alternavam entre Carolina e Miguel, notando pela primeira vez as semelhanças. O mesmo formato de olhos, o mesmo nariz delicado, mas o queixo era igual ao seu. Mamãe, você conhece meu futuro chefe? Miguel perguntou inocentemente, quebrando o silêncio pesado que havia se instalado. Carolina aproximou-se e pegou a mão do filho. Miguel, querido, precisamos ir. Agora. Mas... Minha entrevista... O menino protestou agarrando seu currículo improvisado. Carolina, espera. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Nós precisamos conversar. Não, Ricardo, não precisamos. Ela respondeu firmemente, mas seus olhos traíam sua agitação. Miguel, vamos. Senhor Ricardo. Miguel virou-se uma última vez, formal mesmo em meio ao caos. Desculpa, mas acho que vou ter que adiar o início do meu trabalho. Minha mãe está com aquela cara de quando eu como biscoito escondido. Em qualquer outro momento, a observação teria sido cômica, mas Ricardo mal conseguiu registrá-la.
Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Enquanto observava Carolina praticamente arrastar Miguel para fora de seu escritório, uma notificação em seu celular chamou sua atenção. Era uma mensagem de seu diretor de comunicação. Senhor Mendonça, temos uma situação. Um vídeo da sua entrevista com uma criança está viralizando. Já tem mais de 100.000 visualizações e está crescendo exponencialmente. Precisamos de um posicionamento oficial da empresa. Ricardo deixou-se cair em sua cadeira de couro italiano. Em menos de uma hora, sua vida organizada e controlada havia se transformado em um verdadeiro caos. Um caos que usava um terno 3 números maior e tinha seu queixo. O escritório de Ricardo transformou-se em um campo de batalha virtual nas horas seguintes. Seu celular não parava de tocar, e-mails surgiam a cada segundo, e as redes sociais explodiam com memes e comentários sobre o mini CEO, como Miguel já estava sendo chamado na internet. Mas Ricardo não conseguia se concentrar em nada disso. Sua mente estava fixada em uma única realidade que acabara de descobrir. Ele tinha um filho que não conhecia, que não viu crescer, que não sabia de sua existência, até aparecer em seu escritório com um currículo escrito a lápis. Marina, chamou através do interfone. Preciso do endereço da Carolina. Agora. Senhor, Marina respondeu hesitante. A assessoria de imprensa está na linha. Eles precisam de um posicionamento sobre o vídeo. O vídeo pode esperar. O endereço não. Depois de alguns minutos de busca, Marina conseguiu a informação. Carolina trabalhava como gerente em uma editora de livros infantis no bairro de Pinheiros. Ricardo pegou suas chaves e saiu apressadamente do escritório, ignorando os olhares curiosos de seus funcionários. No caminho para a editora, memórias que ele havia enterrado começaram a emergir. A última conversa com Carolina, 6 anos atrás, ecoava em sua mente. Você não consegue enxergar além dessas paredes de vidro, Ricardo. Há um mundo lá fora. A vida além das planilhas e reuniões. Mas você escolheu não ver. Ela estava grávida naquela época. Grávida e sozinha, enfrentando um ex-noivo, workaholic que não conseguia separar 5 minutos do dia para um jantar romântico. A culpa o consumia agora, mordendo sua consciência com dentes afiados. Ao chegar à editora, encontrou Carolina em sua sala, organizando papéis freneticamente. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, não parecendo surpresa com sua presença. Onde está ele? Ricardo perguntou, sua voz mais suave do que pretendia. Na aula de música. Terças-feiras são dias de violão. Carolina respondeu, deixando os papéis de lado. Como você nos encontrou? Tenho meus recursos. Ele se aproximou da mesa dela. Por que, Carolina? Por que nunca me contou? Ela soltou um suspiro cansado, passando a mão pelos cabelos. O que você queria que eu dissesse, Ricardo? Ei, lembra quando você cancelou nosso jantar de noivado para fechar aquela fusão? Então, estou grávida. Você mal tinha tempo para nosso relacionamento. Como teria tempo para um filho? As palavras dela o atingiram como flechas certeiras. Eu tinha o direito de saber, de escolher. Escolher? Carolina riu sem humor. Você já tinha feito sua escolha. Sua empresa sempre veio em primeiro lugar. Sempre. Eu não podia submeter uma criança a isso. Ricardo sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, sentindo o peso de 5 anos de ausência involuntária. Ele é incrível, Carolina, tão esperto, tão puro. O rosto dela suavizou-se por um momento. Sim, ele é. Miguel é a melhor parte da minha vida. Todos os dias ele me surpreende com algo novo. Hoje, por exemplo, decidiu que precisava de um emprego para me ajudar a descansar mais. Ela balançou a cabeça, um sorriso relutante surgindo. Imagina meu pânico quando descobri que ele havia fugido da escola e ido parar justamente no seu escritório. Como ele descobriu sobre a vaga? Ele me ouviu comentando ao telefone sobre uma entrevista de emprego que eu teria na próxima semana. Aparentemente decidiu se antecipar e fazer a dele primeiro. Carolina pegou seu celular. E agora está em todos os lugares. Já viu o vídeo? Ricardo assentiu. Está viralizando. Minha equipe de comunicação está enlouquecida. O que vamos fazer?
Ela perguntou pela primeira vez, deixando transparecer sua preocupação. Primeiro precisamos conversar com ele, explicar tudo. Ricardo hesitou. Ele não sabe sobre mim, não é? Carolina negou com a cabeça. Ele sabe que tem um pai, mas nunca perguntou muito. Acho que o Eduardo preenche um pouco esse espaço. Eduardo, meu colega de trabalho, ele tem sido muito presente na vida do Miguel nos últimos 2 anos. Eles têm uma conexão especial. Ricardo sentiu uma pontada de ciúme. Outro homem estava construindo memórias com seu filho, enquanto ele sequer sabia da existência do menino. Mas não tinha o direito de reclamar, tinha. Precisamos pensar no Miguel agora, Carolina continuou. Como vamos contar a ele? Como ele vai reagir? E tem também toda essa exposição na internet. Nesse momento, o celular de Ricardo tocou novamente. Era sua assessoria de imprensa. O vídeo havia ultrapassado 1 milhão de visualizações e grandes portais de notícia já estavam tentando contato. A história do poderoso CEO e o pequeno candidato a emprego estava prestes a ganhar um novo e inesperado capítulo. A aula de violão terminava às 17h30. Carolina e Ricardo aguardavam no carro dela, estacionado em frente à escola de música, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas e anos de distância. Ele gosta de sorvete de chocolate com granulado. Carolina quebrou o silêncio. Quando está nervoso, coça o nariz com o dedo indicador, igual a você. Ricardo engoliu em seco. Eram detalhes simples, cotidianos, mas cada informação sobre Miguel era como um tesouro precioso que ele tentava guardar avidamente. Tem certeza que quer fazer isso hoje? Carolina perguntou, sua voz traindo sua apreensão. Antes que Ricardo pudesse responder, viram Miguel saindo do prédio, carregando sua pequena pasta de partituras e um violão que parecia gigante para seu tamanho. Ele sorriu ao ver o carro da mãe, mas seu sorriso vacilou ao notar Ricardo no banco do passageiro. Senhor Ricardo? Miguel perguntou confuso após entrar no carro. O senhor veio me dar o emprego? Carolina respirou fundo. Miguel, querido, nós precisamos conversar. Que tal tomarmos um sorvete? Os olhos do menino brilharam, com a menção do doce, mas havia uma sombra de preocupação em seu rosto. Mesmo com apenas 5 anos, ele parecia sentir o peso do momento. Na sorveteria, sentados em uma mesa afastada, Miguel lambia sua casquinha de chocolate com granulado, enquanto observava os adultos com curiosidade. Seu terno improvisado havia sido substituído pelo uniforme da escola, mas ele mantinha a mesma postura séria da entrevista. Miguel, Carolina começou suavemente. Lembra quando você me perguntou sobre seu pai? O menino assentiu, parando de lamber o sorvete. Você disse que ele estava longe, trabalhando. Ricardo sentiu seu coração apertar. Carolina lançou-lhe um olhar significativo. Era sua deixa. Miguel, Ricardo inclinou-se sobre a mesa, tentando manter a voz firme. Eu sou seu pai. O sorvete escorreu pela mão de Miguel, que permaneceu imóvel, os olhos arregalados fixos em Ricardo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Não, Miguel finalmente falou, sua voz pequena. Não pode ser. É verdade, filho. Carolina confirmou suavemente. Mas... Miguel olhou para a mãe, depois para Ricardo, seus olhos começando a marejar. Mas por que você nunca veio me ver? Por que nunca veio nas minhas apresentações de violão? Por que nunca me buscou na escola como o tio Eduardo faz? Cada pergunta era como uma facada no peito de Ricardo. Como explicar 5 anos de ausência para uma criança de 5 anos? Eu não sabia. Ricardo tentou explicar. Eu não sabia que você existia, Miguel. Se eu soubesse... Todo mundo sabia, Miguel interrompeu, sua voz subindo. A professora sabia, o tio Eduardo sabia, até o porteiro do prédio sabia. Só você não sabia. O sorvete derretido pingava na mesa, esquecido. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do menino. Eu pensei... Miguel soluçou. Eu pensei que você não queria me ver, que eu tinha feito algo errado. Carolina imediatamente envolveu o filho em um abraço. Não, meu amor. Você nunca fez nada errado. Fui eu quem não contou para o seu pai sobre você.
Eu pensei que estava fazendo o melhor. Ricardo observava a cena, sentindo-se um intruso. Queria abraçar seu filho, consolá-lo, mas não sabia se tinha esse direito. 5 anos de momentos perdidos o separavam de Miguel. Por isso você trabalha tanto, mamãe? Miguel perguntou entre soluços. Por que tem que trabalhar por 2? A pergunta inocente atingiu tanto Carolina quanto Ricardo. Era por isso que Miguel havia ido fazer a entrevista de emprego, não apenas para ajudar a mãe a descansar, mas para preencher um vazio que ele nem sabia explicar. Ricardo finalmente encontrou coragem para se aproximar. Eu sei que não posso recuperar o tempo perdido, mas e se você me der uma chance, eu prometo que vou tentar compensar cada minuto. O menino ergueu os olhos marejados. Promete mesmo? Com o dedinho? Ricardo estendeu seu dedo mindinho, fazendo algo que jamais imaginaria fazer em público. Prometo. E promessas de dedinho são as mais importantes de todas, não é? Miguel hesitou por um momento antes de entrelaçar seu pequeno dedo ao de Ricardo. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Um primeiro passo em um longo caminho de reconexão. Mas ainda tem uma coisa muito importante, Miguel disse, enxugando as lágrimas com a manga da camiseta. Eu consegui o emprego ou não? A notícia da paternidade de Ricardo Mendonça explodiu nas redes sociais na manhã seguinte. O vídeo do mini CEO ganhou uma nova dimensão quando a imprensa descobriu que o pequeno candidato era, na verdade, o filho do poderoso executivo. As manchetes variavam de sensacionalistas a emocionantes, mas todas destacavam o encontro improvável entre pai e filho. Ricardo observava a repercussão de seu escritório, agora com outros olhos. As paredes de vidro, que antes representavam seu poder e sucesso, pareciam frias e distantes. Em sua mesa, ao lado do laptop último modelo, estava o currículo improvisado de Miguel, cuidadosamente guardado em uma pasta. Senhor Mendonça? Marina entrou na sala com uma expressão preocupada. O conselho está solicitando uma reunião de emergência. Eles estão inquietos com toda essa exposição. Agenda para amanhã, respondeu Ricardo, checando seu celular. Hoje tenho um compromisso mais importante. O compromisso em questão era buscar Miguel na escola. Carolina havia concordado, após muita insistência, em permitir que Ricardo começasse a participar da rotina do filho. Era um primeiro passo delicado, cheio de expectativas e medos de ambos os lados. Às 15h30, Ricardo estacionou sua BMW na frente da escola. Sentia-se estranhamente nervoso, como se estivesse prestes a fechar o maior negócio de sua vida. De certa forma, estava. Papai. A voz de Miguel soou pelo pátio da escola, fazendo Ricardo congelar. Era a primeira vez que ouvia aquela palavra direcionada a ele. O menino corria em sua direção, mochila balançando nas costas, um sorriso largo no rosto. Você veio mesmo. Claro que vim, Ricardo respondeu, abaixando-se para ficar na altura do filho. Eu prometi, não prometi? Com o dedinho, Miguel confirmou solenemente. Para onde vamos? Ricardo havia planejado levá-lo a uma loja de brinquedos, caríssima, comprar tudo o que o menino quisesse. Era sua forma habitual de resolver as coisas, com dinheiro. Mas algo no olhar puro de Miguel o fez mudar de ideia. Que tal um passeio no parque? Podemos tomar sorvete depois. Igual ontem? Miguel perguntou, sua voz diminuindo um pouco. Não, hoje vai ser diferente, Ricardo garantiu, entendendo a referência ao momento difícil da revelação. Hoje vamos apenas nos divertir, e você pode me contar tudo sobre suas aulas de violão. No parque, Ricardo descobriu um mundo completamente novo. Miguel o ensinou a fazer aviõezinhos de papel usando folhas do seu caderno de reuniões, explicou as regras complexas de um jogo imaginário envolvendo super-heróis e dinossauros e demonstrou sua habilidade em subir em árvores, algo que fez o coração do executivo quase parar várias vezes. Sabia que eu aprendi a subir em árvores com o tio Eduardo? Miguel comentou casualmente, enquanto saboreava seu sorvete de chocolate com granulado. Ricardo sentiu aquela pontada familiar de ciúme, mas se esforçou para manter a voz neutra. É mesmo? E o que mais você faz com o tio Eduardo? Ah, um monte de coisas. Ele me ensinou a andar de bicicleta,
Me leva no parque de diversões, às vezes vem nas minhas apresentações de violão. Miguel fez uma pausa, olhando para Ricardo com curiosidade. Você vai vir na minha próxima apresentação? Quando é? Semana que vem. Vou tocar Asa Branca. O tio Eduardo me ajudou a treinar. Ricardo respirou fundo, lutando contra a irritação, crescente com cada menção ao nome de Eduardo. Eu vou estar lá, Miguel, prometo. Com o dedinho? Com o dedinho. Ricardo sorriu, estendendo o dedo mindinho. Era incrível como esse simples gesto já havia se tornado tão significativo entre eles. No fim da tarde, quando Ricardo deixou Miguel em casa, Carolina os esperava na porta. Seu olhar alternava entre preocupação e alívio ao ver o sorriso no rosto do filho. Foi o melhor dia, Miguel exclamou abraçando a mãe. Papai me ensinou a fazer aviãozinho com papel de reunião super importante. Carolina ergueu uma sobrancelha para Ricardo, que deu de ombros sorrindo. Eram apenas relatórios trimestrais. E semana que vem ele vai na minha apresentação de violão. Miguel continuou empolgado. Não é, pai? Sem falta, Ricardo confirmou, notando a expressão tensa de Carolina. Que horas é a apresentação? Às 14 horas, Carolina respondeu. Mas, Ricardo, você tem certeza? Sei como sua agenda é complicada. Nada. É mais importante que isso, ele afirmou com convicção. Em sua mente já estava reorganizando reuniões e cancelando compromissos. A apresentação de violão de Miguel seria sua prioridade máxima. O que Ricardo não sabia era que o universo corporativo que ele havia priorizado por tanto tempo estava prestes a cobrar seu preço, justamente quando ele menos esperava. A semana que se seguiu foi um verdadeiro teste para Ricardo. Durante o dia, equilibrava-se entre reuniões do conselho, que questionavam sua nova exposição pública, e tentativas de manter sua promessa de estar mais presente na vida de Miguel. À noite, passava horas acordado, pensando em como tinha perdido 5 anos preciosos da vida de seu filho. A história do mini CEO continuava repercutindo, mas agora com um novo ângulo. Blogs e sites especializados começaram a questionar as práticas trabalhistas da empresa. O vídeo viral havia exposto não apenas o lado humano de Ricardo, mas também aberto uma discussão sobre o ambiente corporativo que ele havia criado. Senhor Mendonça, Marina entrou em sua sala na manhã da apresentação de Miguel, seu rosto tenso. Acabamos de receber uma notificação. A revista empresarial vai publicar uma matéria sobre denúncias de práticas abusivas na empresa. Ex-funcionários. Eles estão falando. Ricardo sentiu seu estômago afundar. Sabia exatamente do que se tratava. Anos de cobranças excessivas, horas extras não pagas, pressão psicológica. Tudo em nome dos resultados. Quando vai ser publicado? Hoje à tarde, por volta das 13 horas. Ricardo olhou para o relógio. 11h47. A apresentação de Miguel era às 14 horas. Tempo suficiente para lidar com a crise e ainda chegar à escola de música. Ou assim ele pensava. Convoque uma reunião de emergência com a diretoria e o jurídico. Agora. A sala de reuniões encheu-se rapidamente. Executivos nervosos discutiam estratégias de contenção de danos, enquanto a equipe jurídica apresentava cenários cada vez mais preocupantes. O tempo passava inexoravelmente. 13h15. A matéria foi publicada. O celular de Ricardo não parava de tocar. 13h45. A crise se agravava. Acionistas importantes começavam a manifestar sua preocupação. 13h50. Carolina mandou mensagem. Miguel está ansioso para te ver. Ele praticou a música mais uma vez só para você. 14h05. Ricardo ainda estava preso na sala de reuniões, o coração partido entre suas responsabilidades como CEO e sua promessa como pai. 14h15. Outra mensagem de Carolina. Uma foto de Miguel no palco, segurando seu pequeno violão, olhando ansiosamente para a plateia. 14h30. A apresentação havia terminado. Ricardo ainda não tinha conseguido sair do escritório. Quando finalmente chegou à escola de música, às 15 horas, encontrou apenas Carolina guardando o violão de Miguel no carro.
O menino não estava à vista. Onde ele está? Ricardo perguntou, seu tom de voz traindo seu desespero. Foi para casa com o Eduardo, Carolina respondeu, sua voz fria. Ele precisava de alguém para consolá-lo depois que seu pai não apareceu. De novo. A palavra de novo atingiu Ricardo como um tapa. Não era a primeira vez que desapontava alguém que amava por causa do trabalho. Era exatamente o que tinha feito com Carolina anos atrás. Carolina, eu posso explicar. Houve uma crise na empresa. Sempre há uma crise, Ricardo. Sempre há algo mais importante. Ela fechou o porta-malas com força. Sabe o que Miguel me disse quando você não chegou? Mas ele prometeu com o dedinho, mamãe. Como se isso significasse algo especial. E significa, Ricardo protestou. Eu queria estar aqui, eu juro que queria. Mas não estava, assim como não esteve nos últimos 5 anos. Carolina suspirou, cansada. Você tem ideia do que significa para uma criança de 5 anos ser deixada esperando? Ele ficava olhando para a porta a cada vez que alguém entrava. Até que não entrou mais ninguém. Ricardo sentiu o peso de suas escolhas como nunca antes. A crise na empresa parecia insignificante agora, comparada ao olhar de decepção que imaginou nos olhos de seu filho. Preciso vê-lo. Preciso explicar. Não hoje, Ricardo. Ele está magoado demais. Carolina entrou no carro. Sabe qual foi a música que ele tocou? Asa Branca. Ele disse que escolheu porque fala de alguém que vai embora e depois volta. Irônico, não é? Enquanto observava o carro de Carolina se afastar, Ricardo percebeu que estava em uma encruzilhada. A empresa que ele construiu com tanto empenho estava em crise, mas seu filho, que mal começara a conhecer, já estava aprendendo a primeira e mais dolorosa lição sobre seu pai, que promessas, mesmo as feitas com o dedinho, às vezes são quebradas. 3 dias se passaram desde a apresentação de violão. Ricardo não conseguiu falar com Miguel, que se recusava a atender suas ligações. As mensagens de voz que enviava eram respondidas com o silêncio doloroso de uma criança magoada. Em seu escritório, as paredes de vidro pareciam agora uma prisão transparente, refletindo a imagem de um homem que não reconhecia mais. A crise na empresa se agravava. Mais denúncias surgiam, e a história do mini-CEO havia se transformado em um símbolo involuntário da discussão sobre equilíbrio entre trabalho e família no ambiente corporativo. As redes sociais, que antes celebravam o encontro tocante entre pai e filho, agora questionavam como um homem que não pôde estar presente na apresentação do próprio filho poderia liderar uma empresa humanizada. Senhor Mendonça, Marina entrou em sua sala com uma expressão preocupada. O diretor financeiro está solicitando sua presença urgente. As ações da empresa caíram 12% desde a publicação da matéria. Ricardo olhava fixamente para uma foto em seu celular. Miguel sorrindo, segurando seu pequeno violão no dia em que se conheceram. Cancele todos os meus compromissos para hoje à tarde. Mas, senhor, a reunião com os acionistas... Eu disse todos. Ricardo interrompeu, levantando-se. Tenho algo mais importante para resolver. Meia hora depois, estava parado em frente à escola de Miguel. O sinal tocou e as crianças começaram a sair. Seu coração acelerou quando viu o filho, mas a expressão no rosto do menino ao avistá-lo era uma mistura de mágoa e desconfiança. Miguel, chamou suavemente. O menino parou, apertando as alças da mochila. Você quebrou a promessa do dedinho. Eu sei, Ricardo respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. E vim pedir desculpas. Tio Eduardo nunca quebra as promessas dele. Miguel disse, as palavras saindo como pequenas flechas, direcionadas ao coração de Ricardo. Eu não sou o tio Eduardo, Ricardo admitiu. Sou seu pai. E pais cometem erros, às vezes, erros grandes. Como não ir ver o filho tocar violão? Sim, como esse. E como não estar presente nos últimos 5 anos. Ricardo respirou fundo. Mas sabe qual é a diferença entre um erro e uma escolha? Miguel balançou a cabeça negativamente. Um erro é algo que a gente faz sem querer e tenta consertar. Uma escolha é algo que a gente decide fazer, mesmo sabendo que pode machucar alguém. Ricardo tirou algo do bolso.
Era um botão dourado de seu paletó mais caro. Eu cometi muitos erros, Miguel, mas estar aqui agora é uma escolha, e quero que você tenha isso como prova. Um botão? Miguel perguntou confuso. Não é só um botão, é uma promessa diferente. Cada vez que você olhar para ele, vai saber que eu escolhi ser seu pai acima de qualquer outra coisa. Mesmo que às vezes eu erre, mesmo que às vezes eu me perca, no caminho essa escolha nunca vai mudar. Miguel pegou o botão, girando-o entre os dedos. Mas e se você tiver outra reunião importante? Então vou levar você comigo, Ricardo sorriu. Já é hora do mini CEO conhecer a empresa de verdade. Não acha? Um pequeno sorriso começou a se formar no rosto de Miguel. Posso levar meu currículo? Claro. E dessa vez vamos fazer uma entrevista de verdade, com direito a tour pelo escritório e tudo. E sorvete depois? Com muito granulado. Miguel finalmente se aproximou, guardando o botão no bolso com cuidado. Pai, você pode me ensinar a fazer gravata borboleta? A minha sempre fica torta. Ricardo sentiu seus olhos marejarem. Era um pedido simples, mas carregado de significado. Posso te ensinar tudo o que você quiser, filho. Tudo. No caminho para a sorveteria, Miguel contou sobre seu dia na escola, sobre como tinha aprendido uma música nova no violão e como estava praticando para a próxima apresentação. Ricardo ouvia cada palavra com atenção, guardando cada detalhe, cada expressão, cada sorriso. Seu celular tocava insistentemente no bolso, mas pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendonça, o poderoso, escolheu não atender. Porque algumas coisas, como descobriu, são mais valiosas que qualquer negócio. Como o sorriso de um menino de 5 anos lambuzado de sorvete de chocolate. Na manhã seguinte, o escritório da Mendonça Enterprises estava diferente. Os funcionários notaram a mudança assim que chegaram. As persianas das paredes de vidro, que sempre permaneciam abertas para que Ricardo pudesse monitorar tudo, estavam fechadas. Dentro da sala do CEO, uma transformação ainda mais significativa estava acontecendo. Ricardo organizava sua mesa, separando documentos em 2 pilhas, urgente e pode esperar. Ao seu lado, vestindo um terno pequeno perfeitamente ajustado e uma gravata borboleta impecável, Miguel o observava com curiosidade. Por que você está colocando aquele papel na pilha de pode esperar? Perguntou o menino apontando para um contrato importante. Porque aprendi que nem tudo que parece urgente é realmente importante, Ricardo respondeu, bagunçando carinhosamente o cabelo do filho. A notícia de que o CEO havia trazido seu filho para o trabalho se espalhou rapidamente pelos corredores. Funcionários passavam pela sala, tentando disfarçar sua curiosidade ao ver o pequeno Miguel sentado em uma cadeira giratória adaptada ao lado da mesa do pai. Senhor Mendonça. Marina entrou na sala carregando uma pilha de documentos. O conselho está esperando para a reunião das 9 horas. Ótimo, Ricardo sorriu. Miguel, pronto para sua primeira reunião de verdade? Os olhos do menino brilharam. Posso levar meu currículo? Claro, e hoje você vai ser meu assistente especial. A sala de reuniões ficou em silêncio quando Ricardo entrou com Miguel. Os executivos trocaram olhares confusos, mas ninguém ousou questionar a presença do menino. Senhores, Ricardo começou. Antes de iniciarmos, gostaria de apresentar meu assistente executivo júnior. Miguel quer se apresentar? O menino levantou-se, ajeitou sua gravata borboleta e, com a seriedade que só uma criança de 5 anos pode ter, anunciou. Bom dia! Eu sei que as setinhas verdes são boas e as vermelhas são ruins, e prometo não contar para ninguém os segredos da empresa, exceto para minha mãe, porque mentir para ela é feio. Algumas risadas discretas ecoaram pela sala, quebrando a tensão. Ricardo então começou sua apresentação, mas não sobre números ou projeções financeiras. Pela primeira vez em sua carreira, falou sobre pessoas. Nossa empresa está doente, ele declarou. Não nos números, mas na alma. Precisamos de mudanças. E às vezes precisamos de uma criança para nos mostrar o óbvio. Miguel, que desenhava tranquilamente em seu bloco de notas, ergueu os olhos ao ouvir seu pai falar. Ricardo continuou. A partir de hoje,
e implementaremos novas políticas. Horário flexível para pais e mães. Creche no escritório. Programa de qualidade de vida. E, mais importante, uma mudança de cultura. Os diretores se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Um deles, Thomas Wright, diretor financeiro, não conseguiu conter sua indignação. Isso é absurdo. Vamos perder competitividade. Os acionistas vão entender, Ricardo interrompeu, que uma empresa não é feita só de números, é feita de pessoas, de famílias, de sonhos. Igual minha loja de limonada, Miguel exclamou de repente. Eu vendia mais quando deixava as pessoas sorrirem. O comentário inocente provocou mais risadas, mas Ricardo percebeu a profunda sabedoria nas palavras do filho. Exatamente, Miguel. Às vezes a melhor estratégia de negócios é simplesmente ser humano. A reunião continuou, com propostas sendo discutidas e planos sendo traçados. Miguel ocasionalmente contribuía com observações surpreendentemente perspicazes para sua idade, como quando sugeriu que reuniões muito longas fazem as pessoas ficarem com cara de sono, igual a mamãe quando lê relatórios tarde da noite. Ao final do dia, enquanto pai e filho arrumavam suas coisas para ir embora, Marina entrou na sala com um sorriso discreto. Senhor Mendonça, o vídeo da reunião de hoje... Bem, alguém compartilhou alguns trechos nas redes sociais. De novo? Ricardo suspirou. Sim, mas dessa vez é diferente. As pessoas estão elogiando. A hashtag #MaMinicio mudou meu chefe está nos Trending Topics. Miguel, que guardava seus desenhos na pasta, perguntou: Isso é bom, pai? É setinha verde? Ricardo riu, pegando o filho no colo. Sim, filho, é a setinha verde mais importante de todas. Carolina observava pela janela da editora enquanto a chuva caía mansamente sobre São Paulo. Em sua mesa, os manuscritos de livros infantis se acumulavam, mas sua mente estava longe. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa de emoções desde que Miguel encontrara Ricardo. Você está bem? A voz de Eduardo a trouxe de volta à realidade. Ele estava parado à porta de sua sala, segurando 2 xícaras de café. Estou, ela respondeu, aceitando a xícara que ele oferecia. Só pensando... Sobre o Ricardo? Eduardo perguntou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Carolina assentiu. Era impossível não pensar no ex-noivo agora que ele havia se tornado uma presença constante na vida de Miguel. As mudanças eram visíveis. Seu filho estava mais feliz, mais confiante, sempre cheio de histórias sobre as aventuras com o pai. Miguel não para de falar sobre o dia que passou no escritório, ela comentou soprando o café quente. Aparentemente agora ele é assistente executivo júnior. Eduardo sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. E como você está lidando com isso? Honestamente, não sei. Carolina passou a mão pelos cabelos. Por um lado, fico feliz em ver Miguel tão animado. Por outro, tenho medo. Ricardo sempre foi imprevisível quando se trata de compromissos. Mas ele parece estar mudando, Eduardo observou, sua voz neutra. Vi as notícias sobre as mudanças na empresa dele. Sim, está mudando, e isso me assusta ainda mais. Carolina levantou-se, caminhando até a janela novamente. Porque agora não é só o Miguel que está começando a ver um lado diferente dele. Eu também. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Eduardo e Carolina haviam se aproximado nos últimos 2 anos, desenvolvendo uma amizade que muitos achavam que evoluiria para algo mais. Ele havia sido um porto seguro para ela e uma figura masculina importante para Miguel. Carol, Eduardo começou. Sua voz suave. Você sabe que sempre vou estar aqui, não sabe? Independente do que aconteça. Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Preciso falar com você. É importante. Meia hora depois, Carolina encontrou Ricardo no café próximo à editora. Ele parecia diferente do executivo polido que ela conhecera anos atrás. Havia uma nova suavidade, em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Obrigado por vir, ele disse, puxando a cadeira para ela. O que foi? Aconteceu algo com Miguel?
Não, ele está bem, na verdade... Ricardo hesitou, tirando um envelope do paletó. É sobre isso. Carolina abriu o envelope e encontrou papéis jurídicos. Seu coração acelerou, temendo o pior. Uma batalha. Pela custódia. Mas ao ler o documento, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Você está me oferecendo sociedade na empresa? Não é apenas uma sociedade, Ricardo explicou. Quero que você assuma a diretoria de recursos humanos. Ninguém melhor que você para implementar as mudanças que estamos fazendo. Ricardo, Carolina balançou a cabeça, incrédula. Isso é loucura. Eu trabalho com livros infantis, não com corporações. Exatamente por isso. Você entende o que é realmente importante. Você criou nosso filho sozinha, construiu uma carreira respeitável e nunca perdeu sua humanidade. A empresa precisa disso. Eu preciso disso. Carolina estudou o rosto do ex-noivo buscando sinais do velho Ricardo. O manipulador, o controlador, mas encontrou apenas sinceridade. E o que acontece se eu aceitar? Trabalhamos juntos como se nada tivesse acontecido? Não, ele respondeu. Trabalhamos juntos sabendo exatamente o que aconteceu, com respeito mútuo e um objetivo comum. Criar um ambiente onde nenhuma outra criança precise fazer uma entrevista de emprego para chamar a atenção do pai. As palavras atingiram Carolina em cheio. Era uma proposta profissional, mas também era mais que isso. Era uma chance de reconstrução, de criar algo novo a partir dos erros do passado. Preciso pensar, ela disse finalmente. Não é uma decisão simples. Eu sei, e dessa vez prometo respeitar seu tempo. Ricardo levantou-se, mas antes de sair, acrescentou. Ah, e tem mais uma coisa. Miguel pediu para te entregar isso. Ele colocou sobre a mesa um pequeno objeto dourado, um botão de paletó. Carolina o pegou, confusa. É a nova moeda de promessas da família, Ricardo explicou com um sorriso suave. Aparentemente vale, mais que promessas de dedinho. Depois que ele saiu, Carolina ficou ali, girando o botão entre os dedos, pensando em como a vida dava voltas curiosas. Eduardo a esperava na editora, com seu café e sua presença constante. Ricardo oferecia uma nova chance, com suas mudanças e promessas brilhantes como botões dourados. E no meio de tudo isso, havia Miguel, o pequeno CEO que, sem saber, estava reescrevendo a história de todos eles. A notícia da possível ida de Carolina para a empresa de Ricardo se espalhou rapidamente pela editora. Eduardo foi o primeiro a notar as mudanças sutis no comportamento dela. O olhar distante durante as reuniões, as pesquisas discretas sobre gestão corporativa em seu computador, as ligações frequentes com seu advogado. Em casa, Miguel percebia que algo estava diferente. Durante o jantar, observava a mãe com seus olhos perspicazes de 5 anos, notando como ela parecia estar sempre pensando em algo distante. Mamãe, ele perguntou uma noite, enquanto Carolina arrumava sua mochila para o dia seguinte. Você vai trabalhar com o papai? Carolina parou o que estava fazendo, surpresa com a pergunta direta. Como você sabe disso? O papai me contou que te deu um botão igual ao meu. Miguel tirou seu próprio botão dourado do bolso do pijama. Ele disse que botões são para pessoas especiais que fazem promessas importantes. Carolina sentou-se na cama ao lado do filho, puxando-o para um abraço. E o que você acha disso? De eu talvez trabalhar com seu pai? Miguel ficou em silêncio por um momento, brincando com o botão. O tio Eduardo vai ficar triste? A pergunta inocente atingiu Carolina como um raio. Seu filho, com sua sensibilidade única, havia identificado exatamente o ponto mais delicado da situação. Por que você acha que ele ficaria triste? Porque ele sempre cuida da gente, Miguel respondeu simplesmente. E agora o papai também. Cuida, é muito cuidado, não é? Carolina não pôde evitar um sorriso diante da lógica infantil. Às vezes, Miguel, os adultos precisam tomar decisões difíceis. Mas isso não significa que alguém vai parar de cuidar de você. Igual quando eu tenho que escolher entre sorvete de chocolate e morango? Mais ou menos, ela riu. Mas pouco mais complicado. No dia seguinte,
Carolina chegou mais cedo à editora, determinada a ter uma conversa importante. Encontrou Eduardo em sua sala, organizando os últimos detalhes de um lançamento infantil. "Precisamos conversar", ela disse, fechando a porta atrás de si. Eduardo olhou para ela e seu sorriso habitual tinha um toque de tristeza. "Sobre a proposta do Ricardo? Como você... Te conheço há 2 anos, Carol. Sei quando algo importante está acontecendo." Ele deixou os papéis de lado. "E também sei que você vai aceitar." "Eu ainda não decidi", ela protestou, mas sua voz traía sua incerteza. "Decidiu sim, está nos seus olhos, na forma como você tem pesquisado sobre o mercado corporativo, na maneira como seus olhos brilham quando fala sobre as mudanças que poderia implementar." Eduardo levantou-se, aproximando-se dela. "E sabe de uma coisa? Você deveria aceitar." "Eduardo, Carol, você é incrível com livros infantis, mas sempre soube que você tinha potencial para muito mais. Você administrou sua vida, criou Miguel sozinha, construiu uma carreira, agora tem a chance de fazer algo ainda maior. Mas e você?" Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. "Eu?" Eduardo sorriu, aquele sorriso gentil que sempre aquecia o coração dela. "Continuo sendo seu amigo, o tio Eduardo do Miguel. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ajudar a chegar onde precisamos, mesmo que não fiquem para sempre." Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Não sei se mereço tanto apoio." "Merece isso e muito mais." Eduardo pegou suas mãos entre as dele. "Agora vai. Muda aquela empresa. Mostra para eles como se faz gestão com coração. E não se preocupe comigo. Sempre vou estar por perto para os dias de sorvete com o Miguel." Naquela tarde, Carolina entrou no imponente edifício da Mendonça Enterprises. O segurança a reconheceu das notícias e sorriu, indicando o elevador. No 47º andar, Marina a recebeu com um sorriso cúmplice. Ricardo estava em sua sala, as persianas abertas dessa vez, mostrando uma vista espetacular da cidade. Ao seu lado, uma pequena mesa havia sido instalada, onde Miguel desenhava concentrado. "Então", ela disse, fazendo os dois olharem em sua direção, "quando posso começar?" Miguel pulou de sua cadeira, correndo para abraçá-la. Ricardo permaneceu em seu lugar, mas seu sorriso dizia tudo. "Primeiro", Carolina continuou, tirando o botão dourado do bolso, "preciso estabelecer algumas regras. Não sou mais aquela jovem executiva que você conheceu. Agora sou mãe, profissional e, acima de tudo, sei exatamente o que quero." "E o que você quer?", Ricardo perguntou. "Fazer a diferença. Criar um ambiente onde nenhuma família precise escolher entre carreira e amor." E ela olhou para Miguel, que observava a cena com olhos brilhantes. "Ensinar nosso filho que às vezes as melhores histórias são aquelas que reescrevemos juntos." "Isso significa que agora você também é uma mini CEO?", Miguel perguntou, fazendo os adultos rirem. "Não, filho", Carolina respondeu, bagunçando seu cabelo. "Significa que agora somos uma família diferente, com histórias diferentes, mas ainda assim, uma família." O primeiro mês de Carolina na Mendonça Enterprises foi uma revolução silenciosa. Sua sala, localizada estrategicamente entre o RH e a presidência, tornou-se um porto seguro para funcionários que nunca haviam se sentido à vontade para expressar suas necessidades. As paredes, antes austeras, agora exibiam desenhos coloridos de Miguel e fotos de famílias dos colaboradores. "Senhora Mendonça", sua assistente Paula, entrou na sala com uma pilha de relatórios. "Os números do programa de qualidade de vida chegaram. A adesão foi maior que o esperado." "Carol", ela corrigiu gentilmente. "Pode me chamar de Carol." Pegando os relatórios, seus olhos brilharam ao ver os resultados. A nova creche corporativa estava com lista de espera. O programa de horário flexível havia reduzido o absenteísmo em 40% e a produtividade tinha aumentado. Do outro lado do corredor, através das paredes de vidro, podia ver Ricardo em sua sala. Ele estava diferente. A gravata frequentemente frouxa, as mangas arregaçadas, sempre pronto para se abaixar e ouvir alguma criança que visitava o pai ou a mãe no trabalho. O mini CEO
havia transformado não apenas o pai, mas toda a cultura da empresa. Mamãe! Miguel entrou correndo em sua sala ainda com o uniforme da escola. Olha o que eu fiz na aula de artes. Era uma pintura colorida representando 3 pessoas. Uma mulher de cabelos castanhos, ela, um homem de terno, Ricardo, e uma pequena figura no meio, sorrindo, ele mesmo. No topo, em letras tortas, estava escrito Minha Família S.A. Lindo, meu amor. Carolina sorriu pendurando o desenho em seu mural. Mas cadê o tio Eduardo? Ah, ele está aqui. Miguel apontou para um canto do desenho onde havia uma figura sorridente. Ele é o diretor artístico da família. Carolina sentiu seu coração apertar. Eduardo havia mantido sua promessa, continuando presente na vida deles mesmo após sua saída da editora. Toda quinta-feira ainda era dia de sorvete com Miguel. Uma tradição que agora incluía histórias sobre as aventuras do mini-CEO. Senhor Carroll, Paula interrompeu timidamente. O comitê de funcionários está esperando na sala de reuniões. Posso ir junto? Miguel perguntou, já ajeitando sua gravata borboleta, que agora usava sempre que visitava a empresa. Claro que pode, assistente executivo júnior. Carolina piscou. Na verdade, preciso da sua opinião especializada sobre algo muito importante. Nasci. Sala de reuniões, os representantes dos funcionários se derreteram ao ver Miguel ocupar uma cadeira ao lado da mãe, sacando seu bloquinho de anotações, um presente de Ricardo e uma caneta com glitter. Bem, como todos sabem, Carolina começou, estamos implementando várias mudanças na empresa e hoje quero apresentar um novo projeto. Família S.A. Construindo Pontes. Enquanto ela explicava o programa, que incluía dias especiais para os filhos conhecerem o trabalho dos pais, workshops de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e um sistema de mentoria familiar, Miguel fazia seus próprios registros. Seus relatórios, cheios de desenhos e observações peculiares, haviam se tornado uma fonte inesperada de insights. E o que nosso assistente executivo júnior acha da proposta? Um dos representantes perguntou, entrando no espírito da reunião. Miguel levantou-se em sua cadeira, ajeitando a gravata como havia aprendido com o pai. Eu acho que precisa de mais cores. E sorvete. Reuniões com sorvete são sempre melhores. As risadas que se seguiram quebraram qualquer tensão restante. Carolina observou com orgulho seu filho, que havia transformado sua inocente entrevista de emprego em um movimento que estava mudando a vida de centenas de famílias. Depois da reunião, enquanto caminhavam pelo corredor, Miguel parou de repente. Mamãe, você está feliz aqui? Carolina agachou-se para ficar na altura do filho. Por que essa pergunta? Porque você sorri mais agora, igual quando a gente toma sorvete. Ela abraçou o filho, sentindo o cheiro de lápis de cor e chocolate que sempre o acompanhava. Sim, Miguel. Estou muito feliz e sabe por quê? Por quê? Porque às vezes os melhores negócios da vida não são feitos com contratos, mas com botões dourados e promessas de dedinho. Miguel sorriu, revelando a nova janelinha em seus dentes. O dente de leite havia caído durante uma reunião de diretoria, causando mais comoção que a queda da bolsa. E com muito sorvete de chocolate. E com muito sorvete de chocolate, ela concordou, levantando-se e pegando sua mão. Agora vamos? Seu pai deve estar esperando para nossa reunião familiar. Com licença, senhora. Quer dizer, Carol. Paula. Apareceu novamente. Chegaram mais inscrições para o programa de estágio júnior. Mais crianças querendo ser mini-CEOs. Miguel perguntou animado. Na verdade, Paula sorriu. São os pais querendo aprender com elas. A sala de reuniões do Quarthouse 7º andar estava diferente naquela tarde. No lugar das tradicionais cadeiras executivas, havia almofadas coloridas espalhadas pelo chão. As paredes de vidro estavam decoradas com desenhos infantis e uma mesa lateral oferecia cookies e sucos em caixinha. Era o primeiro dia da família S.A. e a Mendonça Enterprises nunca havia visto nada igual. Ricardo ajustava o projetor enquanto crianças de várias idades corriam pelo espaço, todas usando mini crachás, de executivos juniores.
Uma ideia de Miguel que havia se tornado febre na empresa. Carolina organizava os materiais da apresentação, sorrindo ao ver seu filho, explicando solenemente para um grupo de crianças a importância de manter as gravatas borboleta alinhadas. Atenção todos! Miguel bateu palmas, imitando o gesto, que havia aprendido com a mãe. A reunião familiar vai começar. Os pais, sentados nas almofadas junto com seus filhos, riram da seriedade do pequeno anfitrião. Miguel havia se tornado uma espécie de mascote da empresa, seu carisma natural contagiando até os executivos mais sérios. Hoje, Ricardo começou, piscando para o filho, vamos aprender algumas lições muito importantes sobre negócios. E nossos professores, ele fez uma pausa dramática. São vocês, crianças. Uma menina de aproximadamente 6 anos ergueu a mão. Eu posso ensinar como fazer trança no cabelo. Minha mãe nunca consegue fazer direito antes das reuniões. Eu sei fazer aviãozinho de papel que voa de verdade. Um menino mais velho se ofereceu. E eu posso ensinar a receita secreta de limonada. Miguel completou, orgulhoso. Carolina tomou a palavra, seu sorriso iluminando a sala. Sabem, quando Miguel apareceu aqui pela primeira vez, achamos que era apenas uma criança querendo brincar de executivo. Mas ele nos ensinou a lição mais valiosa de todas. Às vezes, precisamos ver o mundo através dos olhos de uma criança para entender o que realmente importa. As luzes se apagaram suavemente e no telão começou a passar um vídeo. Era uma compilação de momentos dos últimos meses. Miguel em sua primeira entrevista, funcionários brincando com seus filhos no novo espaço Kids, reuniões onde executivos trocavam suas gravatas por aventais para participar de oficinas de culinária com as crianças. A Família S.A. não é apenas um programa corporativo, Ricardo continuou. É uma nova forma de pensar sobre trabalho e família. E tudo começou com um menino que só queria ajudar sua mãe a descansar mais. Miguel, sentado entre os pais, segurava com força seus 2 botões dourados. Um presente do pai, outro da mãe. Seus olhos brilhavam de orgulho ao ver sua história inspirando outras famílias. E agora, Carolina anunciou, vamos fazer algo diferente. Cada criança vai passar um tempo na sala dos pais, mas não para trabalhar, para ensinar algo especial. A sala explodiu em animação. Crianças corriam para seus pais já planejando as atividades. Uma executiva do financeiro aprendia a fazer pulseiras de miçanga com sua filha. O diretor de marketing recebia uma aula intensiva sobre Minecraft de seu filho adolescente. Em um canto da sala, Eduardo, que havia sido convidado especialmente para o evento, ensinava algumas crianças a tocar violão. Seu olhar encontrou o de Carolina por um momento, e eles trocaram um sorriso de compreensão mútua. Algumas pessoas realmente entram em nossas vidas para nos ajudar a encontrar o caminho certo. Pai, Miguel puxou a manga do paletó de Ricardo. Posso ensinar você a fazer promessa de dedinho do jeito certo? Você ainda faz meio torto. Ricardo riu, abaixando-se para ficar na altura do filho. Claro que pode. E depois você me ensina mais sobre essas setinhas verdes e vermelhas? Acho que ainda tenho muito a aprender. E eu posso ensinar vocês 2 a fazer milkshake de chocolate. Carolina se juntou a eles, porque algumas reuniões familiares precisam de sobremesa. Enquanto a tarde avançava, a sala de reuniões da Mendonça Enterprises continuava cheia de risos, cores e lições inesperadas. No quadro branco, onde antes só havia gráficos e projeções, agora estava escrito em letra infantil. Regras da família S. Sanity 1. Sorrir sempre. 2 e 2. Abraçar muito. 3. Pedir desculpas quando errar. 4. Manter as promessas, principalmente as de dedinho. 5. Tomar sorvete juntos. 6. Lembrar que amor não tem CNPJ. E abaixo, um PS em letra de adulto. E nunca, jamais, subestimar o poder de uma criança com uma gravata borboleta e um sonho. O sucesso do programa Família S.A. havia transformado a Mendonça Enterprises em um caso de estudo internacional. Jornalistas do mundo todo queriam entrevistar o mini CEO e sua família,
fascinados pela história do garotinho que havia revolucionado uma das maiores empresas do país. Numa manhã de quinta-feira, enquanto Carolina revisava alguns documentos em sua sala, Ricardo entrou com uma expressão preocupada no rosto. "Precisamos conversar", ele disse, fechando a porta atrás de si. "Recebi uma proposta para expandir a empresa internacionalmente. Querem abrir uma filial em Nova York." Carolina sentiu seu coração acelerar. E eles querem que eu supervisione pessoalmente a operação, por 6 meses inicialmente. O silêncio que se seguiu foi pesado. 6 meses. Meio ano longe de Miguel, depois de finalmente terem construído uma relação tão especial. "Já decidiu algo?" Carolina perguntou, tentando manter a voz neutra. "Não posso tomar essa decisão sozinho", Ricardo respondeu, sentando-se. "Não mais. Somos uma família agora." Antes que pudessem continuar a conversa, Miguel entrou correndo na sala, agitando um papel colorido. "Mamãe, papai, olha só. Fui escolhido para representar a turma na feira de ciências." Seu sorriso era radiante. "Vou apresentar um projeto sobre como fazer as pessoas mais felizes no trabalho, igual vocês fazem." Os pais trocaram olhares significativos. Como contar a um menino de 5 anos que seu pai precisaria passar meses do outro lado do mundo? "Que maravilha, filho." Carolina forçou um sorriso. "Quando é a feira?" "Daqui a 5 meses, Miguel respondeu empolgado. "E eu quero que vocês dois me ajudem a preparar tudo. Vai ser o melhor projeto de todos." Ricardo engoliu em seco. A feira seria exatamente durante seu período em Nova York. "Miguel", ele começou cautelosamente, "precisamos conversar sobre algo importante." O menino percebeu imediatamente a mudança no tom de voz do pai. Sua expressão alegre vacilou um pouco. "É sobre trabalho?" perguntou sua voz pequena. "Você está com aquela cara de quando tem reunião difícil." Ricardo pegou o filho no colo, sentando-o em sua mesa. "Sim, é sobre trabalho, mas é diferente dessa vez. Precisamos tomar uma decisão em família." Enquanto Ricardo explicava sobre Nova York, Carolina observava as expressões de Miguel mudarem. Primeiro surpresa, depois confusão e, finalmente, o que mais doía, aquele olhar de compreensão forçada que nenhuma criança de 5 anos deveria ter. "Mas você vai perder minha feira de ciências", Miguel constatou, brincando com o botão dourado em seu bolso. "Eu sei, filho. Por isso preciso da sua ajuda para decidir o que fazer." Miguel ficou em silêncio por um momento, seu rostinho franzido em concentração. Então, para surpresa dos pais, desceu da mesa e foi até sua mochila, tirando seu bloquinho de anotações Executivo Júnior. "Acho que precisamos de uma reunião de emergência", ele declarou, ajeitando sua gravata borboleta. Com direito a sorvete, Carolina não pôde evitar um sorriso. Seu filho estava usando as mesmas táticas que havia aprendido com eles para lidar com situações difíceis. Na sorveteria favorita da família, Miguel organizou sua reunião com toda a seriedade que conseguiu reunir. Primeiro, ele começou lambendo seu sorvete de chocolate. "Quanto tempo dura uma videochamada?" "O tempo que precisarmos", Ricardo respondeu intrigado. "E existe internet em Nova York?" "Sim, existe." "Então", Miguel continuou fazendo anotações com sua caneta de glitter, "podemos fazer igual quando o tio Eduardo viajou para Portugal. Ele me contava histórias por vídeo toda noite, lembra, mamãe?" Carolina assentiu, começando a entender onde seu filho queria chegar. "E sobre a feira de ciências?" Miguel hesitou. "Posso fazer meu projeto sobre como manter uma família unida, mesmo quando está longe. Porque aí você pode participar mesmo estando em Nova York, pai." Ricardo sentiu seus olhos marejarem. Seu filho não estava apenas aceitando sua ausência, estava encontrando formas de transformá-la em algo positivo. "Além disso", Miguel continuou, agora com um sorriso maroto, "você vai ter que me trazer um presente bem legal de lá. E não pode ser gravata borboleta, porque eu já tenho muitas." A tensão que pairava sobre a família começou a se dissipar. No lugar do medo da separação, começava a nascer um novo plano, um que envolvia videochamadas diárias, projetos compartilhados e, é claro, muito sorvete de chocolate. A notícia da ida de Ricardo para Nova York se espalhou rapidamente pela empresa. O que surpreendeu a todos não foi a expansão internacional,
mas a forma como a família estava lidando com a situação. Miguel havia transformado o desafio em um projeto especial, que ele chamou de Família SA, Divisão Internacional. Em sua sala, agora decorada com um mapa mundi onde Nova York estava marcada com uma estrela dourada, Miguel conduzia sua própria pesquisa sobre a cidade. Eduardo, que continuava sendo uma presença constante em sua vida, o ajudava a aprender algumas palavras em inglês. How are you? Miguel praticava sentado em sua mini-mesa ao lado da mesa de Carolina. I am fine, thank you. Eduardo respondia, sorrindo enquanto ajudava o menino com a pronúncia. Carolina observava a cena com um misto de gratidão e ternura. Era incrível como Eduardo mantinha sua promessa de estar sempre presente, mesmo depois de todas as mudanças. Mamãe, Miguel chamou, interrompendo seus pensamentos. Posso fazer uma sugestão para a empresa? Claro, meu amor. Qual? A gente podia fazer um jornal da família S. Mas sim, quando o papai estiver em Nova York, ele pode saber de todas as novidades daqui. E a gente pode saber das novidades de lá. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Logo, o jornal Mini CEO estava nascendo, com Miguel como editor-chefe, e uma equipe de repórteres juniores, filhos de outros funcionários, que adoraram participar do projeto. Ricardo, que estava nos preparativos finais para sua viagem, ficou encantado com a iniciativa. Em sua última semana no Brasil, ele ajudou Miguel a preparar a primeira edição. Olha, pai, Miguel mostrou orgulhoso. Aqui vai ter uma seção, só para suas aventuras em Nova York. E você precisa mandar fotos, viu? Principalmente se ver o Homem-Aranha. Ricardo riu, mas seus olhos estavam marejados. Vou mandar todas as fotos que puder. E sabe de uma coisa? Vou levar uma gravata borboleta igual à sua para usar nas reuniões importantes de lá. Promete? Com o dedinho, Ricardo estendeu seu mindinho e com o botão dourado. Na véspera da viagem, a família organizou uma reunião especial na empresa. A sala de reuniões estava decorada com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, e havia um bolo gigante em forma de avião. Atenção, todos! Miguel subiu em uma cadeira, sua gravata borboleta perfeitamente alinhada. Hoje é um dia muito importante para a família S. A nosso CEO, quer dizer meu pai, vai para Nova York fazer negócios importantes. Mas antes precisamos estabelecer algumas regras. Com a ajuda de Eduardo, ele desenrolou um cartaz colorido onde estava escrito Regras da Família SA Internacional. 1. Videochamada todo dia, mesmo que seja só para dar boa noite. Fotos de tudo, principalmente se ver super-heróis. 3. Contar todas as novidades para o jornal Mini CEO 4. Usar gravata borboleta em reuniões importantes. 5. Nunca esquecer que amor não precisa de passaporte. Carolina, que estava ao lado de Ricardo, segurou sua mão discretamente. Seus olhos se encontraram, cheios de memórias do passado e esperanças para o futuro. E tem mais uma coisa, Miguel continuou, agora com um tom mais sério. Papai, você promete que não vai encontrar outro assistente executivo júnior em Nova York? A sala inteira riu, mas a pergunta tinha um toque de verdadeira preocupação infantil. Ricardo se aproximou do filho, ajustando sua gravata borboleta. Miguel, sabe por que eu uso esse botão dourado? Ele mostrou o seu, idêntico ao do filho. Porque ele me lembra que algumas posições são únicas e insubstituíveis. E a de assistente executivo júnior já está preenchida pelo melhor profissional do mundo. Miguel abraçou o pai com força, sussurrando em seu ouvido. E eu prometo cuidar da mamãe e da empresa enquanto você estiver fora. Pode deixar. Eduardo, que filmava tudo para o primeiro episódio do jornal Mini CEO, capturou o momento. Exato em que pai e filho selaram sua promessa com um toque de gravatas borboleta, um ritual que haviam criado juntos. O desafio da distância estava apenas começando, mas a família SA tinha aprendido que alguns laços são fortes demais para serem medidos em quilômetros. Afinal, como Miguel gostava de dizer, amor não precisa de GPS para encontrar o caminho de casa. O primeiro mês sem Ricardo foi um teste de adaptação para todos. Miguel transformou seu cantinho no escritório da mãe em uma central de comunicações internacional,
com um calendário, onde marcava os dias até o retorno do pai e um mural de fotos que crescia a cada videochamada. "Papai, você não vai acreditar!" Miguel exclamou durante uma das videochamadas noturnas. "O jornal Mini CEO ganhou um prêmio." Na tela do notebook, Ricardo apareceu usando sua gravata borboleta prometida, mesmo já sendo tarde da noite em Nova York. "É mesmo? Que prêmio, filho?" "A Associação dos Jornalistas deu um certificado para a gente. Disseram que é o jornal corporativo mais inovador do ano." Miguel mostrou orgulhoso o certificado emoldurado. "E o melhor, vão fazer uma reportagem sobre a gente." Carolina, que assistia à cena com um sorriso, notou como Ricardo parecia cansado, mesmo tentando manter o entusiasmo para o filho. As olheiras profundas e o paletó amarrotado denunciavam as longas horas de trabalho. "Miguel, que tal mostrar para o papai a surpresa que preparamos?" Ela sugeriu, tentando animar ambos. "Ah, sim." O menino saiu correndo e voltou com seu violão. "Pai, aprendi uma música nova. O tio Eduardo me ensinou especialmente para tocar para você." As primeiras notas de New York, New York preencheram a sala, tocadas com a dedicação característica de Miguel. Alguns erros aqui e ali, mas a emoção compensava qualquer desafinação. Ricardo lutava para conter as lágrimas do outro lado da tela. "Filho, isso foi incrível." "E tem mais." Miguel continuou empolgado. "Estou organizando uma apresentação especial para quando você voltar. Vai ser tipo um show da família S.A." A conversa continuou por mais alguns minutos, até que Miguel começou a bocejar. Carolina o convenceu a ir se preparar para dormir, prometendo que poderia mandar uma última mensagem para o pai antes de deitar. Quando ficaram sozinhos na videochamada, Carolina notou ainda mais o cansaço de Ricardo. "Como está sendo realmente?" ela perguntou suavemente. Ricardo suspirou, afrouxando a gravata borboleta. "Difícil. As negociações são complexas. A diferença de cultura é maior do que esperávamos e..." Ele hesitou. "Sinto tanta falta de vocês que às vezes dói fisicamente." "Miguel, sente sua falta também. Outro dia encontrei ele dormindo com o terno que você deu, aquele da primeira entrevista." Um silêncio carregado de saudade preencheu a chamada. "Carol." Ricardo começou hesitante. "Estou pensando em recusar a extensão do projeto." "Como assim?" "Eles querem que eu fique mais 3 meses além do previsto. Ofereceram um bônus considerável, mas..." Ele balançou a cabeça. "Não posso perder mais momentos, não de novo." Carolina sentiu seu coração apertar. Era o mesmo Ricardo que anos atrás tinha escolhido uma fusão importante sobre seu jantar de noivado. "Você tem certeza? É uma oportunidade importante." Para a empresa. A empresa sobreviveu 5 anos sem conhecer o Miguel. Não quero que ele sobreviva mais 5 meses sem me conhecer de verdade. Nesse momento, Miguel voltou à sala já de pijama, carregando algo nas mãos. "Pai, antes de dormir queria te mostrar uma coisa." Ele ergueu um papel para a câmera. Era um desenho dele mesmo, vestindo um terno, em frente a um prédio alto. "É você em Nova York. Desenhei para o jornal de amanhã. A manchete vai ser: CEO da família S.A. faz sucesso internacional usando gravata borboleta." Ricardo riu, mas seus olhos estavam marejados. "Está incrível, filho. Mas sabe de uma coisa? Acho que nossa próxima manchete vai ser ainda melhor." "Qual?" "CEO volta para casa mais cedo. Família é o melhor negócio do mundo." Os olhos de Miguel se arregalaram. "Verdade? Você vai voltar antes?" "Sim, porque aprendi que alguns contratos são mais importantes que outros, principalmente aqueles assinados com botões dourados e promessas de dedinho." Miguel pulou de alegria, abraçando Carolina. "Mamãe, precisamos preparar a maior festa de boas-vindas que a família S.A. já viu." "Com sorvete?" ela perguntou sorrindo. "Com muito sorvete," Miguel confirmou, para depois acrescentar pensativo. "E talvez algumas gravatas borboleta novas. O papai parece que está usando a mesma todo dia." A risada de Ricardo ecoou através da tela, mais leve e verdadeira do que havia soado em semanas. Do outro lado do oceano, em seu escritório em Nova York, ele tocou o botão dourado em seu paletó, sentindo-se pela primeira vez desde que chegara verdadeiramente bem-sucedido.
A notícia do retorno antecipado de Ricardo causou uma verdadeira revolução na Mendonça Enterprises. Miguel, autodesignado coordenador da festa de boas-vindas, transformou sua pequena mesa em um centro de comando de eventos. Paula, ele chamou a assistente de Carolina com toda a seriedade, pode anotar a lista de coisas importantes? Pigarreou, ajeitando sua gravata borboleta. Primeiro, precisamos de balões, muitos balões. Segundo, sorvete de chocolate para todo mundo. Terceiro, uma faixa bem grande escrito "Bem-vindo de volta ao melhor CEO do mundo". Depois do mini CEO, claro. Carolina observava a cena com um sorriso, enquanto seu filho mobilizava toda a empresa para a celebração. A transformação que aquela criança havia provocado em suas vidas era quase surreal. Precisamos de ajuda especial, Miguel declarou durante uma de suas reuniões de planejamento. Mamãe, podemos chamar o tio Eduardo? Ele sempre tem as melhores ideias para festas. Carolina hesitou por um momento, mas concordou. Eduardo havia provado ser não apenas um amigo leal, mas uma parte fundamental do apoio emocional que Miguel precisava durante a ausência do pai. Eduardo chegou no dia seguinte, carregando seu violão e uma pasta cheia de ideias. E então, chefe, ele brincou com Miguel. Qual é o plano? Quero fazer uma apresentação especial, Miguel explicou empolgado. Todas as músicas que aprendi enquanto o papai estava fora. E também, ele abaixou a voz, como se compartilhasse um segredo de estado. Quero tocar aquela música que você me ensinou, a que fala sobre família. Enquanto Miguel e Eduardo ensaiavam, Carolina finalizava os últimos detalhes do relatório que apresentaria a Ricardo. Os números eram impressionantes. O programa Família S.A. havia não apenas melhorado o ambiente de trabalho, mas também aumentado a produtividade e reduzido a rotatividade de funcionários em 70%. Carol, Eduardo a chamou depois que Miguel saiu para sua aula de inglês. Ele está cada vez melhor no violão. Graças a você, ela sorriu. Eduardo, nós nunca agradecemos apropriadamente por tudo que você fez, por tudo que ainda faz. Não precisa agradecer. Algumas pessoas entram em nossas vidas para fazer parte da história, outras para ajudar a escrevê-la. Estou feliz em ser um coautor desse capítulo. O dia do retorno de Ricardo se aproximava e Miguel estava cada vez mais ansioso. Todas as noites, durante as videochamadas, ele tinha que se controlar para não revelar os detalhes da surpresa que preparava. Pai, você vai usar gravata borboleta quando chegar, né? Ele perguntou durante uma das chamadas. Claro, já separei a mais bonita que tenho. E trouxe presentes? Ricardo riu. Sim, inclusive um que acho que vai ser perfeito para o nosso próximo projeto juntos. Na véspera do retorno, Miguel não conseguia dormir. Carolina o encontrou em seu quarto, organizando suas gravatas borboleta por cor. Filho, está tudo bem? Mamãe, ele hesitou largando as gravatas. E se o papai não gostar da surpresa? Carolina sentou-se ao lado do filho, puxando-o para um abraço. Miguel, sabe qual é o presente mais precioso que você já deu para seu pai? O botão dourado. Não. Foi mostrar para ele que sucesso de verdade não se mede por números em uma planilha, mas por sorrisos no rosto de quem a gente ama. Miguel pensou por um momento. Igual quando ele escolheu voltar mais cedo pra gente? Exatamente. Mamãe, Miguel sussurrou já sonolento, acho que a Família S.A. é o melhor negócio que a gente já fez, né? Carolina beijou a testa do filho, ajeitando-o na cama. Sim, meu amor. E sabe por quê? Porque o capital inicial foi amor, o investimento foi tempo e os dividendos são felicidade. Enquanto Miguel finalmente adormecia, abraçado ao terno miniatura que usaria no dia seguinte, Carolina recebeu uma última mensagem de Ricardo. Já no aeroporto. Mal posso esperar para voltar para casa. Para nossa casa. Em seu quarto, Miguel sonhava com uma empresa onde todas as salas tinham sorveteiras, todas as reuniões terminavam com abraços e todos os contratos eram assinados com promessas de dedinho e botões dourados. E em seu sonho,
Essa empresa já existia. Era a Família S.A., onde o amor era a moeda mais valiosa do mercado. O saguão do aeroporto estava irreconhecível naquela manhã. Balões coloridos flutuavam por todo lado, e uma faixa enorme com letras douradas anunciava: "Bem-vindo de volta ao melhor CEO do mundo, depois do mini CEO." Funcionários da Mendonça Enterprises, todos usando gravatas borboleta em homenagem a Miguel, formavam um corredor de honra. Miguel, vestindo seu terno mais elegante e sua gravata borboleta mais especial, não conseguia ficar parado. A cada minuto, conferia o pequeno violão que trouxera e ajeitava o cartaz que segurava, onde havia desenhado sua família completa. "Que horas são, mamãe?" perguntou pela 10ª vez em 5 minutos. Carolina, elegante em um vestido azul, consultou o relógio. "Faltam 10 minutos para o voo chegar, amor." A espera parecia interminável. Eduardo, que ajudava a coordenar o coral de crianças, todos filhos de funcionários, fazia os últimos ajustes no posicionamento do grupo. Cada criança segurava uma letra, que juntas formavam Família S.A., sucesso é estar junto. De repente, o painel de voos anunciou: Voo 247 de Nova York, aterrissado. O coração de Miguel disparou. Ele apertou com força o botão dourado em seu bolso, uma mania que havia desenvolvido quando ficava nervoso. Carolina segurou sua mão, sentindo a mesma ansiedade. Os primeiros passageiros começaram a sair pelo portão de desembarque. Miguel ficava na ponta dos pés a cada movimento. E então, pai! O grito de Miguel ecoou pelo saguão quando avistou Ricardo. Ricardo, usando uma gravata borboleta idêntica à do filho, mal teve tempo de largar suas malas antes de Miguel se jogar em seus braços. O abraço que se seguiu valia mais que todos os contratos que já havia assinado em sua vida. Você está usando a gravata borboleta, Miguel notou, emocionado. Promessa é promessa, filho. Ricardo sorriu, seus olhos marejados. Quando finalmente se separaram do abraço, Ricardo viu Carolina. Seus olhares se encontraram, carregados de memórias e novos significados. Ela se aproximou e os três se abraçaram, formando o logotipo mais bonito que a família S. Ah, já teve. Pai. Miguel puxou a manga do paletó de Ricardo. Temos uma surpresa. Ao seu sinal, o coral de crianças se posicionou. Eduardo pegou seu violão e Miguel se colocou à frente do grupo, segurando seu próprio instrumento. As primeiras notas de What a Wonderful World preencheram o aeroporto. Miguel, com sua voz infantil e sincera, começou a cantar, mesclando inglês e português em uma versão única que havia criado especialmente para aquele momento. I see trees of green. Família reunida. Red roses too. Amor sem medida. And I think to myself, what a wonderful world. Passageiros paravam para assistir, muitos filmando a cena com seus celulares. Alguns choravam discretamente, tocados pela pureza do momento. Quando a música terminou, Ricardo estava em lágrimas. Miguel, isso foi. Espera, tem mais. Miguel correu até sua mochila e tirou uma pasta. Preparei um relatório especial para você. O relatório era um álbum feito à mão, repleto de fotos, desenhos e recortes do jornal Mini CEO. Cada página contava uma história dos meses em que Ricardo esteve fora, mas com um toque especial que só Miguel poderia dar. Veja, pai, aqui é o gráfico de crescimento da felicidade na empresa. Ele apontou para um desenho colorido, onde várias carinhas sorridentes subiam uma escada. E aqui é o índice de abraços por reunião. Aumentou 200%. Ricardo folheava o álbum com cuidado, como se segurasse o mais precioso dos documentos. Em certo sentido, era exatamente isso. E tem uma última coisa, Miguel disse, sua voz ficando séria. Ele tirou do bolso um pequeno objeto que brilhava. Outro botão dourado. É para você guardar com o outro. Assim você nunca vai esquecer que tem duas promessas importantes. Ser meu pai e ser um chefe legal. Carolina, que observava a cena, percebeu que algumas promessas não precisam de palavras. Às vezes elas vêm em forma de botões dourados, gravatas borboleta e sorrisos de 5 anos de idade.
Eduardo começou a tocar suavemente ao fundo, enquanto funcionários se aproximavam para dar as boas-vindas ao seu CEO. Mas naquele momento, Ricardo não era o poderoso executivo da Mendonça Enterprises. Era apenas um pai, abraçando seu filho, sentindo o peso de 2 botões dourados no bolso. Um peso que valia mais que todo o ouro do mundo. 6 meses se passaram desde o retorno de Ricardo. A Mendonça Enterprises havia se transformado completamente. O programa Família S.A. agora era referência mundial em cultura corporativa, e empresas do mundo todo enviavam representantes para aprender com o mini CEO. Numa tarde especial, Miguel estava em sua sala, agora oficialmente designada como Diretoria de Inovação Júnior, preparando-se para sua apresentação mais importante. "Está nervoso?" Carolina perguntou, ajudando-o a ajeitar a gravata borboleta. "Um pouquinho", ele admitiu, "mas o papai disse que é normal ficar nervoso quando a gente se importa muito com algo." A sala de reuniões estava lotada. Executivos, funcionários, jornalistas e até mesmo um representante da ONU haviam vindo para o lançamento oficial do Manual da Família S, Como Transformar Empresas em Famílias, um livro que reunia toda a experiência do último ano. Ricardo, sentado na primeira fila, sorria orgulhoso. Ao seu lado, Eduardo, agora diretor do recém-criado Departamento de Cultura e Bem-Estar, segurava seu violão, pronto para a apresentação especial que haviam preparado. Miguel subiu no pequeno palco improvisado, pigarreou e começou. "Boa tarde, eu sou Miguel, mas vocês podem me conhecer como Mini CEO. Hoje vou contar uma história que começou com uma entrevista de emprego muito especial." Por 40 minutos, ele encantou a plateia recontando sua jornada. Os olhos dos presentes se enchiam de lágrimas e sorrisos alternadamente, especialmente quando chegou à parte mais importante. "E sabem qual é o segredo do sucesso da Família S.A.?" Ele fez uma pausa dramática. "Não são os números, nem os contratos, nem mesmo as gravatas borboleta. Embora elas ajudem muito, o segredo é que aqui todo mundo tem um botão dourado no coração." Carolina e Ricardo trocaram olhares emocionados. Seu filho havia se tornado não apenas uma criança extraordinária, mas um símbolo de mudança e esperança. Para finalizar, Miguel continuou. "Preparamos algo especial. Tio Eduardo, pode me ajudar?" Eduardo subiu ao palco com seu violão e juntos começaram a tocar uma música original, composta especialmente para a ocasião. Na Família S.A., o amor é capital. Cada sorriso vale ouro. Cada abraço é fundamental. Não precisa de gravata. Para ser um bom profissional só precisa entender que família é essencial. Ao final da apresentação, Miguel tinha uma última surpresa. "E agora quero apresentar o documento mais importante da história da Família S.A." Com a ajuda de Carolina, desenrolou um grande pergaminho colorido, Contrato Universal da Família S. A cláusula 1. Amor é o melhor investimento. Cláusula 2. Sorrisos são a melhor moeda. Cláusula 3. Promessas de dedinho são juridicamente vinculantes. Cláusula 4. Sorvete resolve 99% dos problemas. Cláusula 5. Todos têm direito a um botão. Dourado no coração. Assinado Miguel, Mini CEO, Ricardo, Pai CEO, Carolina, Mãe CEO e todos que acreditam que família e trabalho podem andar de mãos dadas. A plateia inteira se levantou em aplausos. Jornalistas corriam para registrar cada detalhe daquele momento histórico. Mas para Miguel, a melhor parte foi ver seus pais se aproximarem para assinar o contrato, seguidos por Eduardo e depois por cada pessoa presente no auditório. "Filho", Ricardo sussurrou enquanto assinava, "você transformou não apenas nossa empresa, mas nossas vidas." "Não fui só eu, pai", Miguel respondeu sábio. "Foi o amor. Ele é tipo aquelas setinhas verdes que você tanto gosta. Só vai pra cima." Carolina abraçou os dois, sentindo que aquele momento era a conclusão perfeita de uma história que começou com um menino corajoso, uma gravata borboleta torta e um sonho de ajudar sua mãe a descansar mais. E assim, a Família S.A. estabeleceu seu legado mais importante:
Provar que os melhores negócios da vida são aqueles feitos com o coração, que os contratos mais valiosos são escritos com amor e que, às vezes, é preciso uma criança de 5 anos para ensinar aos adultos as lições mais preciosas sobre sucesso e felicidade.